Olá, bom dia. Diabetes é a força que vem de dentro. Por que esse tema? Por que esse nome? Então, ao longo dessa live eu vou falar sobre isso, porque diabetes como força. Às vezes, à primeira vista, sim, a pessoa não consegue entender o que é diabetes como força. Aline, bem-vinda. A diabetes é uma força reprimida, uma força não canalizada na nossa história, né? Por isso que eu vou trazer esse tema aqui, trazendo com esse olhar mesmo fisiológico. Vera, bem-vinda. Um olhar bem fisiológico, olhando para a nossa psique, para o nosso emocional, né? Então, a diabetes e todas as doenças, principalmente as crônicas, elas são forças do nosso corpo, são energias, coisas que estão travadas dentro do nosso corpo. Então, é nossa falta de ação, nossa falta de, no caso, em relação à diabetes, o que é? O nosso excesso de tristeza, excesso de mágoas, excesso de rancor, que impede que essa força de fazer a vida acontecer flua. Aí isso aparece em forma de doença, porque a gente aprendeu que diabetes é uma doença. Bom dia, bom dia. Então, eu falo mais para mulheres, mas os homens também. Eu também atendo homens, né? Então não é um perfil só para mulheres, porque a causa da diabetes é semelhante, ela tem a mesma origem tanto em homens como mulheres, né? Então, a diabetes como força, como explicar então se a maioria de nós diabéticos... Oi, Vani, bem-vinda, mãe do menino diabético. Vani, eu falo para ti também, tá? Você precisa escutar o que eu falo para você, tá? Porque o nosso filho, ele é uma extensão da nossa dor. Eu tenho 2 filhos adultos, hoje eu vejo isso muito. Os nossos filhos, eles são uma manifestação daquilo que não está bem dentro da gente, né? Então, já falei isso muitas vezes, repito aqui sempre, que um filho doente, um filho que não está bem, sempre tem uma mãe que não está bem. Algumas coisas é do filho, algumas, poucas, mas a maior parte é da mãe. Então, se eu já nasci com sintoma de autismo, eu nasci autista, sim, só que não tinha diagnóstico porque na época não tinha, né? Então eu tinha o mesmo comportamento das crianças que eu atendia no meu trabalho, que eram diagnosticadas autistas, né? Bernadette, minha prima querida, que bom que você está aqui. Então, a gente, no nosso tempo, lá 60 anos atrás, 50, 40, não tinha tantos diagnósticos que davam um rótulo e a pessoa se conformava nisso, né? Para minha sorte, eu nunca fui diagnosticada autista. E muita gente que fez coisas grandiosas teve essa sorte. E sobre todas as doenças é assim. Quando a pessoa tem uma sentença oficial, uma validação externa, o médico disse, isso pesa muito. Então, sempre diante de uma coisa que está nos afligindo, algum problema de saúde, a gente precisa olhar para o nosso mente, para nossas emoções, para o nosso corpo, né? Porque tem muita coisa, como eu estava falando antes, não concluí o raciocínio, né? A diabetes é uma força, mas a humanidade toda é movida pelo medo. Marilda, estava falando com a Marilda agora no WhatsApp, né? Vamos estar juntos no final de semana, né? Você vem? Eu vou estar trabalhando no evento presencial como auxiliar de uma equipe. E Marilda já está inscrita, ainda tem vagas, Foz do Iguaçu, região, né? Então, é um doutor que trabalha aqui na região, então, às vezes é um pouquinho longe, como no caso da Marilda, mas vale a pena. Então, o nosso corpo, ele capta coisas, ele entende coisas, enquanto nossa mente racional não entende. Que bom, Marilda. O nosso corpo emocional, nosso corpo mental,
eles vivem em confusão quando a gente tem doenças, quando a nossa parte emocional não está bem. Então, é só a gente observar. Quando você fica ansiosa, você sabe de onde vem tua ansiedade sempre? O que significa ficar ansiosa? Ou ficar estressada, ficar irritada? Semana passada atendi uma mulher, ela falou assim, do nada eu agrido meu filho adulto, né? Não é do nada. É quando a gente reage, sim, inconscientemente, é porque lá dentro do nosso emocional, do nosso inconsciente, ligou uma luz. Opa, aqui tem perigo, aqui tem ameaça. E reagir com raiva, com agressividade ou com tristeza e se encolher, recolher, tudo faz parte do nosso inconsciente, né? Então, antes do nosso racional, do nosso lógico, do nosso jeito de ser, entender as coisas, o nosso emocional já reagiu, já brigou. O nosso mental, que tem medo, que tem confuso, ele já reagiu, ele já foi. Nosso sentimento já veio à tona, né? Então a gente já identifica muita coisa, mas a gente já fez e não queria ter feito, né? Então o corpo, ele capta as nossas atitudes, eles vêm muito lá do nosso espiritual, lá da nossa alma, daquilo que está guardado lá no fundo do nosso baú. A ciência lá também fala do consciente, do subconsciente, do inconsciente, né? Então isso é um baú cheio de memórias negativas, cheio de coisas não resolvidas, né? E nós, aqui, humanos, 2026, é uma época que tanta gente está ficando doente, tanta gente está ficando com problemas novos, doenças raras. Faz desde alguns anos que tanta doença rara. Eu faço parte de um grupo de estudos onde a gente sempre está compartilhando essas informações. Quanta doença rara, doença nova de novo que vem surgindo. Por quê? Porque as pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem o que veio da emoção, o que veio do racional, do que veio do mental que está gravado, né? Então a gente está acostumado a entender logicamente só aquilo que a razão explica. Não, aquilo aconteceu assim, aquela pessoa me falou algo que me magoou, logo eu tive que reagir e pronto, acabou. Não dá mais. A gente não fica pensando, mas por que aquela pessoa reagiu assim? Ela falou comigo, ela estava com raiva por outras situações, né? E a gente já fecha aquilo e já sai para a próxima briga, né? E já fica se perdendo da gente mesma. E isso é uma coisa assim que hoje é muito comum. As pessoas não levam mais nada assim, não aprendem mais com as pauladas. Eu falo isso por mim, a gente não aprende mais com as pauladas que a gente leva, porque a gente tem demais informações. A gente está aqui estressada, preocupada, aflita, chorando. Tu entra no Instagram, no Face, assiste uns videozinhos bobinho, você já esqueceu que você estava aflita. E aí você já se distrai de novo e não resolve teu problema com a aflição. Rosângela, constelação, bem-vinda. E a gente não resolve os problemas que a gente tinha. E a gente aprendeu a chamar. Não, isso é ansiedade. Vou tomar um remedinho para ansiedade. Não, isso é estresse. Vou tomar um remedinho para o estresse. E fica carregando essas malas e não resolvendo nossos problemas pequenos. E eles vão se tornando monstros, vão se tornando doenças raras, doenças difíceis, como a diabetes. Aí a gente ainda aprende que a diabetes não tem cura, que a diabetes tipo 1, tipo 2 e tipo 3 são os males da humanidade. Tanta coisa que nos ensinam para nos manter com os olhos fechados. Aí o diabético fica cego, não sabe por quê. E aí eu pergunto para você que está aqui, mesmo você que for assistir a gravação, quanto você lembra de usar a tua intuição quando você vai tomar uma decisão? Você sabe que você tem lá dentro de você uma arma
que te ajudaria a evitar muitos problemas, te ajudaria a nunca se tornar diabética se você tivesse exercitado mais a intuição. Aí você olha para aquelas mulheres sábias, eu faço isso muito, apesar de que tá raro encontrar mulheres sábias, tá? Mas você olha para uma mulher que toma decisões assertivas, que faz coisas, faz dinheiro, que tem sucesso, e você não entende por que ela está conseguindo isso. A pessoa, para ter sabedoria, para não estar carregando essa diabetes, esses problemas todos, ela precisou aprender a usar a intuição, ou ela já vinha usando desde criança. Então é uma coisa assim que a gente não usa, né? Então, mas por que ainda? O Magnelli, meu esposo, está lá no trabalho. Por que ainda eu coloquei esse título, é uma força que vem de dentro? Porque nós construímos uma explicação lógica e racional para diabetes, sobre quem nós somos, e achamos que é só isso. Não, diabetes é causado pelo que você come. Diabetes é causado pelo teu estilo de vida. Mas você não presta atenção no que está por trás disso. O que isso significa? Diabetes é causada por aquilo que você come. Tá, uma parte é causada, mas por que você come errado se você sabe que é errado comer errado? Então, diabetes não é causado pelo que você come. Diabetes é causado pelas decisões que você toma de comer errado. E por que você toma a decisão de comer errado se você sabe que faz mal? Então, o buraco sempre mais embaixo. Diabetes não vem só do que você come, não vem só do teu estilo de vida. Por que a gente decide levar um estilo de vida que nos faz mal? Eu ainda estou aprendendo a mudar o meu estilo de vida. Ainda estou me exercitando, conseguir fazer yoga todos os dias. Ainda estou treinando muita coisa. Hoje à tarde tenho uma reunião com o meu mentor a tarde toda para me treinar. Então essa força que vem de dentro, ela vem porque a gente aprendeu a achar que doença vem só daquilo lá do nosso corpo e pronto. Não, eu tive o diagnóstico disso, eu tive o diagnóstico daquilo e pronto. E uma doença séria como a diabetes, não dá para ficar presa só nessa lógica que faz com que a gente fique que nem uma corridinha de rato. Você já viu aquele videozinho do ratinho que corre até infartar? O diabético é isso. A pessoa que fica nessa crença que a diabetes é causada por tudo aquilo que você aprendeu e não procura desenvolver esse novo olhar sobre si mesma, ela é aquele ratinho que corre até infartar. Então, até o final da live aqui, você também vai ter uma noção porque algumas pessoas desenvolvem diabetes tipo 1, outras desenvolvem tipo 2 e outras desenvolvem tipo 3. E se você não tiver clareza ainda no final da live, faz a pergunta para mim embaixo da gravação. Ou, se estiver aqui ao vivo, também pode fazer essa pergunta. Por que uma pessoa desenvolve doenças diferentes? Por que algumas pessoas vão pro colesterol alto? Por que algumas pessoas vão para Alzheimer? Tudo tem uma explicação física. Tudo tem uma explicação certa, né? Então, vou exemplificar por que uma pessoa desenvolve uma coisa ou outra através de um fato que aconteceu há pouco tempo. Em 1950, no final da Segunda Guerra Mundial, um psicólogo chamado Kazimierz, um alemão lá que viveu, ele era um psicólogo que viveu no tempo da guerra. Marilene, bem-vinda. Ele fez uma pesquisa com pessoas que sobreviveram à guerra, à Segunda Guerra Mundial. E o normal era esses sobreviventes estarem todos meio loucos, meio traumatizados, porque quem viveu, se você que assiste filmes da guerra, você fica com raiva. Imagina quem viveu lá dentro da guerra, né? Então, o normal seria ele encontrar só pessoas que estavam destruídas por tudo aquilo que eles viram
lá na guerra, lá nos campos do nazismo, as pessoas que tiveram que se esconderem em buracos, em túmulos, onde tinha morto dentro, tem gente que se enterrava ali junto e ficava semanas ali. Então é uma coisa assim que não foi fácil sobreviver à Segunda Guerra Mundial. Mas o que esse psicólogo Kazimierz descobriu é uma coisa assim que derruba tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que é racional. Por quê? Porque muitos desses sobreviventes que ele encontrou, eles afirmaram que a guerra, com todas aquelas mortes, com tudo aquele... Essas pessoas estavam sozinhas no mundo. Eles viram a família ser metralhada, eles viram pessoas morrer de fome porque ficavam sem comer. Mas esses sobreviventes que ele pesquisou, muitos deles que ele pesquisou, falou que a guerra foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Então parece uma coisa absurda. Você que está aqui escutando ao vivo, agora eu quero que você na tua lógica, é possível acreditar que a guerra é a melhor? Essa guerra começou em 1942 para frente, 1945, e foi em 1950 quando ele pesquisou. Muitos desses sobreviventes falaram isso, que foi a melhor coisa, né? Então faz sentido para você que a guerra foi a melhor coisa? Se você imagina que tua avó foi uma sobrevivente, teu avô, seria normal isso? Me contem aqui, sim ou não, pela lógica. Você que passa dificuldades, você que não tem dinheiro, você que tem uma família complicada, você que tem um companheiro ou um filho doente que parece assim, nossa, como que eu vou dizer que isso é a melhor coisa que aconteceu para mim? Parece absurdo, mas nessa pesquisa provou que de fato as pessoas, que esse extremo sofrimento, que foi como um incêndio florestal. Vocês já viram incêndio, né? Depois que passa um fogo assim numa floresta, não demora um ano depois, tu chega lá, tu não vê mais, tu vê alguns troncos, depende da intensidade do fogo, você vê alguns troncos queimados que morreram, né? Mas o que acontece depois que passou o incêndio? A gente vê muito na beira de estrada. Alguns meses depois, aquele gramado, onde queimou, tá muito mais verde, mais bonito. E algumas coisas morrem sim. Então, o que ele descobriu quando ele pesquisou ali e que as pessoas disseram que o sofrimento que elas viveram na guerra foi a melhor coisa? Porque essas pessoas descobriram que antes da guerra eles estavam levando uma vida cheia de futilidades, cheia de coisas que de fato não faziam elas viver uma vida com sentido. Então, a guerra fez essa faxina. Ela tirou tudo as mimizeiras, ela tirou todas as queixas. Imagina uma pessoa que passou fome uma semana inteira sem água limpa para tomar, sem uma comida durante meses, sem uma comida saudável. Depois da guerra, quem encontra uma banana podre, uma fruta estragada, ela vai sentir gratidão. Diz, nossa, agora eu posso comer uma fruta, posso comer 10 frutas, eu posso comer algo que me faz bem. Então, quando você pensa na tua diabetes, se você fica assim, nossa, tá proibido comer isso, tá proibido comer isso, olhe para isso, assim, quanta coisa você tem e você não tá vendo. Você tá só focando naquilo que você não tem, naquilo que você tá reclamando, naquilo que tá difícil. Então você tá focado, nós humanos ficamos focando, o nosso baú inconsciente é tudo focado no negativo. E a pessoa que entra numa doença séria como a diabetes e faz o caminho da cura, que é o que eu trato com as pessoas que eu atendo, as pessoas que fazem o caminho de sair
dessas mimizeiras, dessas fragilidades, dessas coisas que ela está pegada, ela descobre uma outra pessoa dentro dela. Então, todas as pessoas que eu atendi até hoje, que fizeram essa jornada, elas viveram coisas parecidas, elas descobriram um novo olhar para a vida. Tem várias que eu posso indicar, se vocês não conhecem ainda do online. Tem várias pessoas que mudaram de vida depois que fizeram o tratamento e descobriram. Eu fui uma delas, né? Mas tem muitas pessoas que descobriram que a diabetes, os problemas, todas as dificuldades, até as separações foram coisas positivas, né? Então, esse psicólogo chamou isso, se você quiser pesquisar um pouco mais, ele chamou isso de desintegração positiva, né? Que a gente tem que desintegrar tudo que está atrapalhando a nossa vida para a gente se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais solta, uma pessoa mais feliz, uma pessoa sem um corpo doente, uma pessoa que vive para aquilo que nasceu para viver, né? Então, resumindo, o que é? A doença, ela é um caminho para te guiar, para você se renovar. Aquela versão antiga que você vive hoje, na doença, na trava, na paralisia, ela precisa quebrar. Comigo foi uma coisa assim muito forte quando eu li esse livro aqui. Eu sempre mostro ele. O hábito, quebrando o hábito de ser você mesmo. Não pense que todo mundo que lê esse livro quebra o hábito de ser você mesmo. Mas eu, desde 2022, estou quebrando o hábito de ser eu mesma, né? Então, a doença, os problemas, eles são um caminho para guiar a gente para ter uma vida melhor. E o sofrimento, as dificuldades, elas não são um erro do percurso. A diabetes, qualquer uma delas, elas não são um erro do nosso corpo. Bom dia, Clenir. Bem-vinda. Então, nenhuma doença é um erro da natureza. É nosso corpo, por engano, muda o nosso metabolismo. Isso não existe. Aqui você precisa lembrar, o milho, a pipoca, ela estoura sem calor, sem uma pressão muito grande? Não. Coloca o milho lá de molho no sol, que é levezinho, coloca ele só num lugar que não tem muito calor. Ele não vira pipoca. E nós, humanos, somos iguais. A gente não vai viver a nossa vida essencial sem a gente aguentar a pressão, aguentar no sentido, eu olho para os meus problemas e aprendo a ver o que eles estão me ensinando. Não é aguentar, nossa, eu sou uma mulher guerreira, eu dou conta de tudo. Por esse caminho, o corpo vai continuar dizendo que você é uma pessoa que precisa dar conta de tudo e o corpo vai trazer mais doenças, né? Então, a vida do diabético não é difícil porque ele tem diabetes. A vida do diabético é difícil porque o jeito que ele está olhando para a vida. Igual lá no final da Segunda Guerra, 1950, quando o psicólogo pesquisou. Tem muitas pessoas que saíram da guerra, ficaram loucos. Também você já deve ter escutado histórias sobre isso. Eu escutei muito porque da minha família tinha muita gente que foi para a guerra e ficou louca. Que depois da guerra, mesmo minha família já estava no Brasil, muita gente que nem foi para a guerra ficou louca por causa da guerra. Então, é porque o jeito que a pessoa observa aquilo que aconteceu com os parentes, com todo mundo, fez com que a pessoa se tornasse tão negativa e o cérebro desenvolveu uma loucura. Edilce, minha amiga, bem-vinda. Então, o cérebro não faz uma loucura também por engano, não é por azar, não. Um ficou louco e outro ficou feliz depois da guerra. Isso não é por acaso. O que fez a diferença para uma pessoa ficar louca depois da guerra e a outra pessoa deixar um legado, porque se vocês também quiserem escrever lá no Google, pessoas que deixaram um legado, que participaram da guerra, tem muita coisa, assim, mudou muita coisa boa depois da guerra. Não foi só a invenção da penicilina, que é a doença, que é uma invenção que salvou muitas vidas, mas que hoje
tá deixando as pessoas na doença, né? Então teve muitas invenções que de fato foram reais e que trouxeram transformação para a humanidade com a guerra, né? Então, diante de um sofrimento, das guerras que você está vivendo, a dor é inevitável, a gente sofre, dói, mas ficar no papel de vítima, de sofredora, isso é escolha. É todos os dias a gente precisa escolher. Hoje eu vou ser uma pessoa vítima, reclamar dos meus 500 problemas. Agora é época de imposto de renda, época de muita coisa, época de muita crise financeira. Como eu enfrento isso? Como eu passo por isso? Brigar com o governo porque cobra muito imposto e vou driblar? Tudo que a gente dribla, vem o troco e a gente toma a porrada. Então a gente roubar do imposto de renda, roubar, é tudo roubo. Tudo aquilo que se faz de uma forma que não está equilibrada. Não quer dizer que o governo está certo de cobrar imposto de renda. Para mim me dá muita raiva ainda. Mas eu sou menor, eu estou dentro de um Brasil que tem essas leis, né? Então a gente precisa ser adaptável à realidade. Essa é uma coisa também que já provaram muitas vezes, muitas ciências já provaram isso, que as pessoas adaptáveis, a medicina germânica também é baseada nisso, as pessoas adaptáveis são as que evoluem, que sobrevivem. Agora aquela pessoa que fica brigando, batendo de frente, não é isso, não, vou continuar brigando, ela vai guardar essa força dentro dela e isso vai aparecer como diagnóstico de doença. Diabetes é isso, raiva guardada, medo guardado. Esses dias eu vi um vídeo numa apresentação, apareceu assim, foi semana passada, né? Um porão por fogo, incêndio, aquilo lá, um calorão, mas lá em cima todo mundo se divertindo como se não existisse nada. Esse é nosso inconsciente. A gente não vê quanto fogo tem por dentro, quanto calor, quanta coisa a gente guardou. Então, e uma coisa que o mundo está nos domesticando mesmo hoje. Isso é uma coisa assim que... Roseli, minha colega terapeuta, saudades. É uma coisa assim que a maioria de nós terapeutas, pessoas evoluídas, ainda temos essa crença. Eu estou me trabalhando ainda nisso. Sábado eu participei de um workshop, ainda vi que eu ainda tenho essa crença de que a vida precisa ser leve sempre. Que quando tem uma dificuldade, quando algo é difícil, é porque não é para mim. Quando eu preciso fazer dívida ou quando eu preciso fazer uma coisa que eu não estou acostumada, eu ainda tenho muito essa crença e eu convido vocês, terapeutas, estou vendo que a maioria que entra aqui são terapeutas. Quantas vezes você se sabota nos projetos porque você acha, não, isso é muito difícil para mim, eu não estou pronta para isso. Não é o meu momento. Meu Deus, como é chique usar essa palavra. Como dá um alívio. Pense na tua vida. Quantas vezes você usa essa desculpa para não agir? Quantas vezes? Hoje a leitura bíblica que eu meditei tem a ver com isso, né? A gente se barra, a gente se bloqueia, a gente usa as desculpas, né? E lá dentro tem as crenças, né? Desde quando que é a verdade que algo precisa ser leve para ser bom, para ser verdadeiro, para ser o teu momento? Isso é uma ilusão que o mundo da matéria, aquelas pessoas que querem manter você com os olhos fechados, querem manter você doente, isso eles continuam divulgando com muito dinheiro, com muita força, né? Então, achar que as coisas precisam ser leves, sem passar pelo fogo que faz o milho virar pipoca, enquanto a gente fica nessa ilusão, a gente vai ter o destino de 90 e tantos % das pessoas, que não é o destino que a gente imagina que a gente vai ter. Antes de eu continuar aqui,
quando a gente falando sobre guerra, sobre coisas internas, uma coisa que para mim está me trazendo muito forte nos últimos tempos quantas pessoas têm a vida que você imagina que você vai ter aos 90 anos ou aos 80? Quantas pessoas que você conhece na tua cidade têm essa vida? Escreva o nome delas, anote no teu post-it quem são essas pessoas, porque é isso que vai fazer você não desistir. Agora, se você olha para a tua cidade e você não acha nenhum, então é um convite para você ou baixar a tua régua, ou de fato você está com a régua tão alta que você já é a única pessoa daquela cidade que faz tudo acontecer, né? Você já tem resultados tão grandes, né? Então isso é uma coisa assim que a gente coloca muito otimismo, um otimismo falso na nossa mente. Nessa confusão que a gente vive, que faz nosso corpo ficar doente, a gente vive um otimismo falso, que não é verdade, né? Mas voltando aqui para o nosso diabetes, a força que vem de dentro, no pós-guerra, então o que nós diabéticos temos, ou nós pessoas, nós seres humanos, temos de força que a gente precisa pontuar. Eu vou trazer 3 pontos aqui, né? Como a gente consegue sair desse lugar de vítima da guerra para ser protagonista do pós-guerra, né? A gente tem força, tem capacidade de desenvolver uma disciplina que outras pessoas não terão, porque nós já passamos por muitas situações bravas, né? Nós já passamos por muitas guerras, né? Então, nós temos a capacidade de desenvolver essa disciplina. Não quer dizer que nós temos a disciplina. Nós precisamos, o segundo ponto, nós precisamos conhecer o nosso corpo de uma forma profunda e íntima. Então, não é continuar no superficial fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos parar de correr e sentar e escutar o nosso corpo. Isso dá trabalho. O terceiro ponto, nós precisamos aprender a valorizar cada pequena vitória e cada dia de equilíbrio. Lembram que o pâncreas é ele que produz a glicose e ele que produz a insulina? A pessoa que tem diabetes, ela está no desequilíbrio, ela está aqui, o pâncreas está trabalhando aqui em cima um dia e no outro dia ele está trabalhando do outro lado aqui em cima. E nunca chega nesse meio. Vale, bem-vinda. Então, a pessoa que desenvolve doença crônica, qualquer doença crônica, ela vive isso. Ela está muito no desequilíbrio. Um dia ela gasta muito e depois no outro dia ela não tem um centavo para gastar. Daí a escassez está aqui em cima. Daí desenvolve a esteatose hepática. Alguém me falou agora há pouco sobre isso. A gordura no fígado, que é a doença que mais de 90% das pessoas têm e muitos não aparecem no exame. É esse desequilíbrio. Um dia você acha que você pode tudo, você compra coisas que você nunca vai usar. Muitos cursos a gente compra para jogar no lixo. Muita coisa a gente compra para jogar no lixo, porque a gente está aqui em cima, desequilibrado. Aí no outro dia você tá aqui em cima, meu Deus, não tenho 20 reais para comprar uma marmita, vou ter que comer qualquer coisinha aqui. Então, esses extremos, tô falando de mim também, tá, gente? Eu passei muito isso. Os extremos, comprar coisas no impulso. Então, esses 3 pontos, disciplina para fazer coisa que as outras pessoas não fazem. Se você não tem, você tem que desenvolver para você se tornar uma pessoa diferente. Conhecer teu corpo, tuas emoções de uma forma bem profunda. Isso tem muita coisa gratuita para você fazer isso. Mas o gratuito não chega no profundo mesmo. Ele sempre vai ter uma altura, daí já acabou, né? E valorizar cada pequena banana podre que você acha no caminho do pós-guerra, né? A pessoa que encontra qualquer pessoa que desenvolveu a gratidão é porque ela aprendeu a agradecer até pelos problemas, né?
Então, elas não eram gratas por tudo que aconteceu com elas, não. Tem uma diferença aqui, porque ninguém gosta de sofrer. Mas essas pessoas do pós-guerra, ali que o psicólogo pesquisou, elas eram gratas pela vida que elas conseguiram construir vivendo todas essas atrocidades, né? Então, elas eram gratas para elas, com elas mesmas. E quantas vezes a gente consegue ser grata pela gente? A gente está muito mais tempo com raiva da gente, com birra da gente, chorando pela gente mesmo, né? Então, elas eram gratas pela vida que ressurgiu depois das cinzas do incêndio na floresta. E, para concluir aqui, nós somos iguais às plantas. Como eu estava falando antes, põe fogo num gramado para ver como ele vem bonito depois, porque a cinza, muitas vezes, é o adubo que precisa para essa planta reagir. E Dr. Hammer, ele pesquisou as 5 leis da nossa biologia e ele descobriu que essas mesmas leis que comandam o nosso corpo, nossa doença, nossa saúde, é a mesma lei que se aplica para as plantas. Os fungos, eles não são doença na planta. Bichinhos na raiz da planta não são doenças na planta. São prova de que tem algo, eles estão a serviço de algo. Assim como a baixa imunidade, o cansaço, tudo está a serviço de algo no nosso corpo. Faz parte das 5 leis biológicas, né? Quem não conhece ainda as 5 leis biológicas, é uma coisa bem interessante para a gente conhecer. Para a gente parar de achar que as doenças, os problemas são os vilões, né? Então, você pode observar também... eu tô muito tagarela aqui sozinha, gente. Minha tela aqui parou. Vou esperar um pouquinho, tomar uma água. Vocês me contem, faz sentido para vocês tudo isso que eu trouxe? Tudo isso que eu tagarelei até agora? Vocês conseguem ser gratas por algum problema que vocês já viveram? Ou vocês ficam a maior parte do tempo, coitada de mim. Coitada de mim, tenho uma dívida de 40 mil para pagar e não tenho dinheiro, não tenho onde tirar esse dinheiro. A vida é muito injusta. Tanta coisa que a gente fala. Nossa, eu tenho que pagar essa conta de novo, mas eu estou com o meu cartão estourado de novo no limite. A vida é tão injusta. Essa conversa lá dentro com a gente mesmo que é a causa da nossa diabetes. Lembra que a diabetes tem muito a ver com o intestino, com o mau funcionamento do intestino? O intestino que funciona bem é a pessoa que vê a vida como justa. A pessoa que tem problema no intestino, ela está na postura de vítima. Ela está na postura de sofredora. E, de novo, não estou dizendo que é fácil sair da postura de vítima para ir de protagonista. Faz anos que eu estou treinando isso, tá? Então, às vezes, normalmente, as pessoas precisam ver o mundo desabar, precisa tudo cair por terra. Vocês podem ver pessoas que estavam lá decretadas que a doença não curaria, elas se ressurgem das cinzas, né? Então, a diabetes, as doenças, elas precisam ser o fim das ilusões. E para isso que a gente precisa de ajuda, porque como a gente vai parar de se iludir, olhar para a nossa vida do mesmo jeito que a gente sempre olhou? Não tem como, porque a gente está com os olhos vendados, a gente está com o olho embaçado. Nós diabéticos todos usamos óculos, a gente não enxerga mais direito, né? Então, para o nosso corpo fazer a autocura, a gente precisa, de fato, de ajuda para construir algo sólido, algo real, não imaginário, no lugar de um monte de ilusões que a gente carrega. Isso que eu estava falando antes, né? Que a gente vive muito no mundo do otimismo. Nossa, ano que vem, semana passada atendi uma mulher assim, ela era terapeuta e estava tudo bem, ela participou da comunidade, a primeira comunidade dos diabéticos, e ela saiu da comunidade, daí não sei se ela continuou fazendo terapia,
Agora, 2 anos depois, ela tá com um monte de doenças novas, porque ela vivia iludida. Ela achou que dava muito trabalho fazer o processo que eu ofereço lá na comunidade. A ilusão dela era assim, não, eu vou lá para aquela empresa, porque aquela empresa lá descobriu uma coisa nova para diabetes. Eu vou fazer. Aplicou durante 2 anos, se endividou toda, agora tá lá. Muitas doenças novas que começaram, né? E pergunta se ela consegue fazer trabalho de terapeuta ainda não. Ela está totalmente na mão dos filhos, porque ela ainda não está aposentada, né? Então, continuar se iludindo que você vai conseguir fazer as coisas sozinha, que você vai comprar uma receita mágica, não demora muito. É só vocês olhar quanta gente está aplicando a famosa caneta aqui no Paraguai, aqui é fronteira, é bem mais em conta. É só questão de tempo para as pessoas verem o quanto esse resultado rápido trouxe efeitos colaterais no corpo. Aí vão dizer que é efeito do remédio. Não, é efeito da tua postura diante da vida. Você procurou uma solução fácil para um problema difícil. E não existe soluções fáceis para coisas que são transgeracionais, que a gente já nasceu com isso. Então, uma caneta, uma coisa de um remédio que você vai tomar 2 anos, 1 ano, uma dieta intensiva, é uma solução fácil. Não vai resolver teu problema na raiz. Também outra coisa que você precisa de ajuda para desenvolver a diferença de culpa e de responsabilidade, porque a maioria das pessoas vivem na culpa e não conseguem entender o que é responsabilidade. Então, a pessoa que vive na culpa, ela sente cansaço. Ela não consegue manter uma rotina saudável. Ela se planeja fazer 500 coisas no dia e quando é de tarde o corpo não quer mais nada, tá só o pó da gaita. Ou às vezes até aguenta uns dias da semana, mas daí vem um resfriado que derruba ela. Então vem uma doença que tira ela do jogo de novo. É a pessoa que vive na culpa, não na responsabilidade, né? E o terceiro ponto também que você precisa de ajuda é porque normalmente nós humanos focamos no problema e não foca na solução. Então, um corpo que foca no problema, ele piora Você pode fazer o que for, ele vai continuar piorando. Vai continuar envelhecendo de forma rápida. Agora, a pessoa que foca na solução, o corpo faz o que precisa ser feito. E ele vai se tornando um corpo, claro, mais velho, sim, não existe. Se está com 50, você vai para 70, você vai ficar mais nova, não. Mas é um corpo mais sábio, mais saudável, sem doenças, né? Então, aqui para concluir, depois, Marilda, eu vou responder o que você perguntou aqui. Já vou olhar. Só para concluir o raciocínio aqui, é que o sofrimento é um dizer desse psicólogo, né? O sofrimento não é um buraco onde você caiu por azar. Ele é o solo onde você foi plantada para florescer de um jeito novo. Diabetes, eu mudei para diabetes aqui, e as dores do passado não vieram para tirar a tua vida feliz, mas para exigir que você construa uma felicidade muito mais real e profunda do que a que você tinha antes. Essa é a mensagem final da pesquisa lá do doutor, eu esqueci o nome dele, é o nome do psicólogo Mar Kazimierz. Essa é a conclusão que ele teve da pesquisa dele, né? Então, se você ainda não sabe o que fazer para sair desse lugar de sofredor, se fez sentido para ti, se você ainda não tem um terapeuta que olha para os teus exames com profundidade, que olha para as tuas dores com profundidades, esse é o meu trabalho. Tenho várias formas de trabalho, por isso que normalmente eu começo fazendo a sessão de mapeamento, né, para dar uma direção, né? Então, o primeiro passo, quem nunca fez a sessão, aquela mais rápida comigo, precisa fazer essa sessão. Mas as pessoas que já fizeram, aí já tem outros passos. Então, voltando à pergunta da Marilda, o cálculo biliar, por que alguns desenvolvem, outros não?
Ali entra também a percepção. Cálculo biliar, ele está na bilis ou ele está no canal do rim? Então, essa é a primeira pergunta que você precisa mostrar através do exame, né? Porque depende se ele está lá no fígado, onde que está esse cálculo biliar. Aí, pela medicina germânica, a gente começa a pesquisar para que serve a bilis, o que é que faz reativar, porque para se tornar um cálculo, não é coisa de um ano, não é coisa leve. Quando se tornou uma pedra, porque pela medicina, pedra na vesícula, para que serve a vesícula? É a resposta aqui. Porque uma pessoa desenvolve pedra na vesícula. A vesícula tem vários tecidos também, então também tem que ver onde que ela está. Se você tem um exame de radiografia, ajuda muito. E se não, também o exame descritivo a gente consegue achar. A pedra na vesícula também tem várias coisas indigestas, né? Então, cada vez que você está na postura da pessoa que não consegue digerir situações que acontecem com você, a tua vesícula aumenta de tamanho. Ela começa, por que ela aumenta de tamanho? Ela começa a produzir mais células para ela conseguir digerir isso. Se no caso isso é muito pão, muito açúcar, a vesícula também cresce. Mas se no caso isso também são pensamentos, sentimentos, emoções, a vesícula também cresce. Porque aqui a gente sempre precisa lembrar, a nossa percepção, nossa mente, ela não diferencia se você comeu um sapo de verdade ou se você engoliu o sapo metaforicamente, né? Então, precisa olhar para todas as situações indigestas, precisa tratar a profundidade ali, se está na parte da indigestão, né? Então, é provável que para formar pedra na vesícula, tirar a vesícula é a opção da medicina convencional. O que acontece depois? A vesícula também tem uma função. Ela tem a função de produzir coisas. A pessoa que tira a vesícula se livrou temporariamente do problema. Igual a pessoa que toma remédio para emagrecer, temporariamente deu resultado. Fim de semana conheci uma mulher, nossa, estou muito feliz, 15 quilos mais leve. Parabéns! Os primeiros meses de uma medicação, logo pós-cirurgia, fica tudo de boa. Mas o corpo entende tudo que você faz como agressão. Porque não faz parte da tua natureza uma cirurgia. Não faz parte da tua natureza aplicar medicação química. Aí o corpo começa a trazer novas formas de solução. Porque no caso do excesso de peso, o meu tempo aqui já está acabando, mas como a gente não teve perguntas, no caso do excesso de peso associado com diabetes, provavelmente essa pessoa tem 4 conflitos que ela está vivendo, ou um só desses 4, mas meio falando por alto, tem vídeos lá no YouTube que explica. Ou ela está achando que ela não tem valor, ninguém valoriza ela, tudo que ela faz é muito difícil, o corpo vai aumentar de tamanho para dar mais visibilidade para ela, para os outros olhar para ela, né? Então o corpo aumenta para ela se sentir mais valorizada, né? Ou ela tem o conflito do glucagon, que é o conflito do nojo, da repulsa, aí entra o fígado, a vesícula também. Aí eu não, aquela rigidez, isso tudo para identificar quais os conflitos que você está vivendo, precisa olhar como você se comporta com as pessoas. Então, a pessoa que tem o conflito do nojo, da situação indigesta, que é o conflito do glucagon, que é o que traz a diabetes, é uma pessoa que tem dificuldade de aceitar as outras pessoas como elas são e tem dificuldade de aceitar a si mesma. São 4 conflitos, agora meu cérebro já está cansado, eu não anotei aqui. Mas são 4 situações que fazem o corpo aumentar de tamanho. Outro conflito é uma forma de proteção, que é o conflito de separação, né? A pessoa que se sente muito sozinha, são esses 4, né? Agora já falei os 4.
pessoa que está com esse conflito de nojo, de repulsa, de não ter valor, de precisar ser grande para ser vista, porque ela precisa se sentir amada, e a pessoa que se sente muito sozinha. Essa pessoa tem retenção de líquido e tem problema também na questão do rim, com o tempo, às vezes não aparece, né? Então, resumindo, era isso, gente. Lúcia, bem-vinda. Luciane Rambo, bem-vinda, chegou aqui no final, vai ficar gravada aqui no Instagram. Acho que eu vou subir lá no YouTube também. Quem assistir a gravação no YouTube e não está inscrito no meu canal ainda, lá eu tenho muitos vídeos explicativos. E amanhã de manhã, 8 horas, vou estar gravando mais um sobre doenças. Então, se você está no YouTube assistindo até o final aqui, deixa sua curtida, seu comentário, sua pergunta também. E se fez sentido para ti, e manda para outra pessoa que possa fazer sentido também. Por que eu coloco no YouTube? Porque muitas pessoas mais velhas, tipo eu não tinha Instagram. Então, as pessoas mais velhas, elas não gostam do Instagram mesmo que elas têm, e elas não conseguem achar as lives aqui. Você compartilha a live e ela não consegue acessar muitas vezes. E lá no YouTube não, ela assiste ela se inscreve no canal e vai receber notificação cada vez que eu posto um novo vídeo, né? E lá fica mais fácil, mesmo que entre aquelas propagandas chatas, mas lá fica mais fácil de assistir e parar também um vídeo. Aqui no Instagram, você começa a assistir um vídeo de 1 hora, você sai e tu não consegue voltar, né? Então, para as pessoas que gostam mais de ter uma coisa mais segura, no YouTube tem bastante vídeos que dá para pausar, clicar e voltar de novo. Obrigada, Marilda, obrigada, Vânia, vocês que chegaram no começo. Agradecida por vocês dedicarem quase 1 hora da vida de vocês até o final. Edilce também chegou quase no começo. Marili também chegou lá no começo. A Vera foi uma das primeiras. Que bom, Marilene entrou depois. Um pouquinho depois, mas também. A Bernadette, minha prima, e a Vale, muito agradecida. Vale é mãe de uma amiga minha também, né? Então, muito agradecida de vocês terem ficado aqui comigo até o final, e segunda-feira estarei aqui de novo com live sobre diabetes.